Bom dia, queridos. Estou aqui hoje mais uma vez para fazer a leitura do versículo do dia da Escola Bíblica Dominical do Conselho das Igrejas de Nova Vida. O texto separado para hoje é a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 3, do versículo 16 ao 19, parte A. Eu vou usar a Bíblia na Nova Versão Internacional. E diz assim a palavra de Deus: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Paulo leva a igreja de Corinto, nesta carta, no ano 56 da era cristã, algumas reflexões e que eu vou compartilhar com você neste dia. Primeiro ponto que ele fala é que nosso corpo ele é o santuário de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, Jesus fala que quem amar a Jesus, quem obedecer o Pai, eles iriam para esta pessoa e eles fazem o quê? Morada nesta pessoa. Jesus falou que aquele que ama a Jesus e que obedece a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem morada nesta pessoa. Então, você que é cristão, que crê em Deus, que obedece a Deus, que ama Jesus, Deus faz morada em você. Então, o teu corpo é um santuário de Deus. Primeira reflexão que o apóstolo Paulo está falando. E aí ele continua dizendo: o Espírito de Deus habita em vós. E por que Paulo está chamando a igreja em Corinto a essa reflexão? Porque a igreja de Corinto era como se fosse mal comparada à cidade do Rio de Janeiro ou à cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ou Dallas, nos Estados Unidos. Infelizmente, uma cidade muito marcada pela prostituição. Existia até entre eles uma palavra que eles usavam, corintianizar, falando de uma maneira ruim da cidade de Corinto. E a igreja e os cristãos são chamados para ser luz neste mundo e sal na terra. Então, os membros da igreja de Corinto não poderiam corintianizar, não podiam ser como os outros coríntios estavam sendo, não podiam corromper o seu corpo e destruir o seu corpo com a prostituição ou com os males daquela época, daquela região, daquele local. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: olha, o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Olha, o corpo de vocês é santuário de Deus. E aí ele continua: quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque se alguém destruir esse santuário que é de Deus, Deus o destruirá. Está registrado aí na carta de Paulo à igreja em Corinto. E aí Paulo continua enfatizando e ele diz: o santuário é sagrado. Então, o teu corpo, né, ele não é propriedade tua para você fazer o que você quiser. Se você crê em Deus, se você obedece a Deus, se você ama Jesus, você entende que a sua vida pertence a Deus. Como Paulo escreveu na igreja aos Gálatas, ele diz o seguinte: não mais, capítulo 2, versículo 20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo para glorificar o Filho de Deus, que se entregou por mim. Então, Paulo diz que a vida dele, ele vive para a glória de Deus. Ele vive para Deus. Então, o nosso corpo nós devemos usar para a glória de Deus. E não fazer com o nosso corpo o que nós quisermos ou destruirmos esse corpo que é santuário de Deus. E aí, Paulo, já caminhando para essa parte final dessa fração, desse texto, ele diz: quem se acha sábio, faça-se tolo, faça-se louco.
O melhor elogio não é aquele que vem dos seus próprios lábios, mas o melhor elogio é aquele que o outro te elogia. Então, se você, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, se vocês se acham sábios, vocês estão errados. Esse pensamento de autossabedoria não é bom. Diante de Deus, a nossa sabedoria não é nada, porque o Senhor é a essência de toda sabedoria. Então, seja humilde diante de Deus. Não considere esse teu conhecimento, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus. Não. Seja mais humilde, pé no chão, simples. E aí, ele finaliza. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tenha um coração humilde, um coração simples. Renda-se diante do Senhor. E como disse Paulo, a igreja em Corinto, no capítulo 3, do 16 ao 19, use o seu corpo para a glória de Deus. Não destrua o santuário de Deus. Não destrua esse corpo abençoado que Deus entregou nas suas mãos. Não use o teu corpo para a prostituição. Não destrua o seu corpo com as drogas. Não destrua o seu corpo com comportamentos que fazem mal a ele. Tenha uma vida saudável. Tenha uma vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.